Sejam todos bem-vindos, encarnados e desencarnados. Que a graça de Jesus esteja com cada um que aqui se encontra, os presentes e os também que estão ausentes, que não puderam vir por um motivo ou outro. Nós vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento ao alto e agradecer a Deus por essa oportunidade bendita de estarmos aqui, buscando, Senhor, alívio para nossas aflições. Sabemos que é só o Evangelho do Senhor que nos proporciona. Então, Jesus Cristo, que possamos ser bons ouvintes, ainda mais deixar que as palavras dessa noite, que a nossa irmã Kênia for falar, penetrem até nossos corações e assim nos dando força para pôr em prática o nosso dia a dia. Nós agradecemos imensamente a essa oportunidade. Esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos, viu? Hoje nós vamos falar de um assunto muito particular, né, de cada um. Não que os outros assuntos não sejam, mas falar de perdão é trazer para nós essa intimidade, né? Buscar em nós essa intimidade. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, Jesus falou tanto de perdão, né? Em tantas passagens do Evangelho, a gente tem perdão. Como que eu poderia levar algo de Jesus que fosse tão... que simplificasse tudo que ele falou? Porque em todos os momentos do Evangelho, Jesus está nos ensinando a perdoar. Em todas as passagens dele, ele está nos dizendo como perdoar, né? E aí, eu pedi muito ajuda à equipe, né, espiritual, para que pudesse ser algo que nos trouxesse na nossa intimidade aquilo que pudesse transformar a nossa vida e realmente trazer para nós esse interesse de entender o perdão, porque perdão não tem nada a ver com religião. A gente não pode conciliar o perdão a uma religião. Perdão tem a ver com espiritualidade. Quanto mais eu evoluo no perdão, mais eu evoluo na minha espiritualidade. E não tem como. Eu andei para um lado, andei para o outro, ouvi muitas palestras, li muitas coisas. Não tem como a gente falar de perdão sem a gente não falar de relacionamento. Então, perdão significa falar de relacionamento. E hoje, talvez um caminho para a gente entender como nós estamos com nossos perdões é a gente também buscar entender como estamos em nossos relacionamentos. Isso aí a gente não vai conseguir fugir. Então, lá no livro Boa Nova, esse livro aqui, eu aconselho todo mundo ter como cabeceira em casa. Porque esse livro, ele mostra passagens de Jesus de uma forma muito simplificada e com muitos ensinamentos. Então, é como se fosse uma Bíblia resumida, de uma forma que a gente entenda o que Jesus está dizendo de várias passagens dele. É um livro muito importante da gente ter. Nesse livro aqui, ó, no capítulo 10, tem o capítulo chamado O Perdão. E para a gente não ser muito extenso no que está aí nesse capítulo, o que esse capítulo está dizendo? Como todos os outros capítulos aqui do livro. Está dizendo de uma passagem do Cristo. Nesse momento aqui, Jesus está nos ensinando de uma passagem que ele estava em Nazaré. E lá em Nazaré, Jesus foi extremamente caluniado. As pessoas não aceitaram ele ali. Ele estava num momento que ele estava curando, como sempre. Que ele estava ali trazendo boa nova para as pessoas. Mas nesse momento, nessa passagem aqui, Jesus foi extremamente caluniado. Muitos ali não o aceitavam. Tem condição da gente pensar isso? Tem, porque aconteceu. As pessoas começaram a dizer para ele coisas absurdas. E, como defesa dele, os discípulos foram com tudo, né? Principalmente Pedro, principalmente Tiago, Filipe, que eram os mais nervosinhos. Então, essa passagem vem muito disso, desse momento aqui. E Jesus, como vendo que a situação ia ficar muito difícil ali, resolveu se afastar. Ele não confrontou, ele não fez nenhum confronto com aquelas pessoas, porque ele começa a dizer uma coisa muito importante aqui. Ele começa assim, quando um dos discípulos questiona ele, por que você não falou nada? Por que você não revidou? Você não é isso, o Senhor não é isso que eles estão dizendo. Aí ele falou assim, a primeira frase que ele falou para os apóstolos.
Acaso poderemos colher uvas nos espinheiros? Foi a primeira resposta que o Cristo deu para os apóstolos. Acaso eu posso colher uva nos espinheiros? O que é que ele está querendo dizer? Eu consigo pegar banana num pé de uva? Não, porque cada um dá o que tem. Foi a primeira lição que ele deu nesse momento. Mas aí os apóstolos, eles não ficaram muito satisfeitos e começaram a questionar. Mas Cristo, não é assim, o homem precisa de uma certa forma entender. Não é assim, não é na calúnia, não é trazendo para você essas coisas que eles vão crescer e vão encontrar um reino dos céus. E aí nesse capítulo, Jesus começa a mostrar para os discípulos a importância de se entender que o outro muitas vezes vai dar para nós o que ele tem. E que a gente é que tem que tentar entender se eu quero buscar isso que o outro tem. Então, se eu estou afim de comer uva, eu vou aonde tem uva. Se eu estou afim de chupar uma laranja, eu tenho que ir num pé de laranja. Eu costumo muito dizer isso, eu não vou comprar remédio numa loja de sapatos. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é que nós estamos recebendo das pessoas. Porque elas estão nos dando, gente, aquilo que elas têm. Então, é a primeira lição que ele dá nesse capítulo. Mas não é o que eu quero trabalhar com vocês aqui, não. Porque nesse momento que ele está conversando e que ele está dizendo para os apóstolos, ele chega no momento seguinte, que eu vou ler para vocês. Nesse ponto onde eles estão lá conversando, Pedro questiona Cristo. Jesus, para perdoar, não deveremos aguardar que o inimigo se arrependa? E que fazer na hipótese de o malfeitor assumir a atitude dos lobos sobre a pele de cordeiro? Jesus responde: Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância, como o amor não prescinde da verdade. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender, para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos despender. Afinal, damos o que temos, não é? Mas em nenhuma circunstância cogitemos de saber se seu irmão está ou não arrependido. Esquece o mal e trabalhe pelo bem. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com seu adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Não podemos e nem poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento dos males recebidos. Se o irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo. E a todo momento precisamos e devemos olvidar o mal. Foi quando então Pedro, nos seus questionamentos, fez a célebre pergunta: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? E Jesus calmamente lhe respondeu: Não, Pedro, não te digo que será até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Vocês já ouviram essa expressão, né? Pedro era muito conhecedor do Velho Testamento. Ele conhecia as leis judaicas. E isso vem lá do Velho Testamento, lá da época de Moisés. Essa frase aqui não foi Jesus quem disse pela primeira vez. Estava lá nas mitologias de Moisés. Jesus só replicou. E Pedro então perguntou para ele, né? Então tem que ser 7 vezes? Porque 7 vezes significa o que foi dito lá atrás, que nós não vamos entrar aqui. E Jesus completou: Não, Pedro. Será até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, né? E aí a gente entende o quanto Jesus, nessa frase que todo mundo conhece, nos trouxe aqui o quanto é importante perdoar. Nesse momento ele está nos ensinando o quanto é importante perdoar.
Porque ele deixou para trás todas as blasfêmias, ele deixou para trás tudo que falaram com ele. E aí Humberto de Campos continua, esse aqui já é Humberto de Campos falando. Daí por diante, o mestre sempre aproveitou as menores oportunidades para ensinar a necessidade do perdão recíproco entre os homens. Acusado de feiticeiro, de servo de Satanás, de conspirador, Jesus demonstrou em todas as ocasiões o máximo de boa vontade para com os espíritos mais rasteiros de seu tempo. Sem desprezar a boa palavra, no instante oportuno, trabalhou a todas as horas pela vitória do amor, com o mais alto idealismo construtivo. E no dia inesquecível do Calvário, em frente aos seus perseguidores e verdugos, revelando aos homens ser indispensável a imediata conciliação entre o espírito e a harmonia da vida, foram estas as suas últimas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ah, Jesus é muito bonitinho, né? A gente tem até vergonha quando a gente lê. O que Jesus está nos trazendo aqui agora, esse ensinamento, gente? Para a gente poder entender, perdoar 70 vezes 7... então eu tenho que perdoar 490 vezes? Como diz Emmanuel para Chico, 490 vezes a mesma falta. A mesma falta. Uma passagem interessante de Chico. Chico recebe uma senhora, na época que ele recebia as pessoas, e ela chega e fala: ó, Chico, eu venho aqui para te dizer o seguinte, tem 20 anos que eu sou casada, tem 20 anos que eu dou conta do meu marido, bebendo, Chico. E desses 20 anos, tem 10 anos que eu tolero ele, que eu perdoo todos os dias que ele chega bêbado lá em casa. Só que Jesus falou que eu tenho que perdoar 490. Eu já perdoei 10 vezes, Chico. 10 vezes dá 3.900 e alguma coisa. Aí Chico parou, pensou e falou: é mesmo. Aí vem Emmanuel, que era o guia espiritual de Chico, e fala para Chico assim: Chico, presta atenção que você está explicando. Aí Chico: Emmanuel, mas ela está certa, Jesus ensinou a perdoar 70 vezes 7, não só 7 vezes. Aí Emmanuel: a mesma falta, Chico. Então ela tem que perdoar a mesma falta. Não é perdoar tudo. Então o que nós temos que aprender? Perdoar é um ato contínuo. Perdoar é um comportamento que nós temos que adquirir todos os dias. E isso tem muito a ver com as formas como nós estamos nos relacionando. Isso é que é importante para cada um aqui. Não é simplesmente eu vestir uma pele de cordeiro pensando que eu estou aprendendo a doutrina espírita, que eu agora sou espírita, que eu tenho que perdoar. Não é isso, gente. É entender o que significa perdoar. Se a gente voltar lá atrás, perdoar significa doar além, doar mais aquilo que a gente tem. Se Jesus está nos ensinando aqui na Boa Nova que nós precisamos entender o outro, no que ele tem para nos dar, nós precisamos também entender o que nós estamos dando para o outro. Isso é que é importante para que a gente entenda essa relação do perdão. Porque se estamos dizendo de sentimento, perdoar é um sentimento. Se eu fui magoada, se eu estou com uma relação que me magoou, eu estou entendendo que tem um sentimento bloqueado aí. E esse sentimento, ele é intransferível. Porque eu me magoei aqui com o Cristiano está vivendo a vida dele normal. A mágoa é do magoado, né? Ela é minha. Sou eu que tenho que entender esse sentimento. E o meu sentimento, ele é meu, eu não posso transferir ele para mais ninguém. Só que eu também preciso entender que sentimento é um tesouro que eu tenho. Se nós formos avaliar dentro da doutrina espírita essa construção de sentimento, a gente vai entender para além do nosso limite aqui, porque nós sabemos da vida eterna. Então, onde que eu quero levar esse sentimento? Olha o caos que nós estamos vivendo de saúde mental hoje. Isso são sentimentos enferrujados que nós estamos trazendo das nossas vidas passadas. Está tudo enferrujando. E é um tesouro que é nosso. A gente não aprende na doutrina, aprende também no Evangelho, o quanto nós precisamos trabalhar os nossos tesouros. Sentimento é um tesouro. E eu preciso entender como que eu estou guardando esses sentimentos. E os nossos relacionamentos estão nos adoecendo. E até quando? Nós vamos ficar adoecendo por causa do outro? Que eu vou entrar em crises de pânico, em severas depressões, que eu vou
me perturbar, que eu vou suicidar, que eu vou me cortar, que eu vou matar e morrer pelos meus relacionamentos. Não tem como a gente evoluir sem relacionarmos. Não tem. A reencarnação é uma prova disso. Eu não evoluo no plano espiritual. Não evoluo. Por que eu não evoluo lá? Porque lá é o lugar onde eu estou entendendo a importância de estar aqui. E lá eu não vou conseguir me relacionar. Eu me relaciono aqui. Então olha a importância da reencarnação. E olha a importância de entender ela dentro desses relacionamentos. Mas aí eu chego aqui e adoeço. Eu adoeço porque eu não sei me relacionar, porque tudo que o outro me faz me traz mágoa. E eu não consigo resolver isso. Eu não consigo perdoar. Eu nem consigo entender o que significa perdoar. Porque aí eu acho que esse outro, ele está fazendo para me machucar, mas eu não entendo que é o que ele tem para me dar. Então a gente tem que sair um pouquinho do lugar de entender, de compreender, e passarmos a entender. Porque a compreensão ela é rasa, o entendimento é mais profundo. E eu só vou conseguir entender essa minha necessidade de estar aqui e me relacionar quando eu entender o meu lugar que eu quero nesse mundo. Porque o tesouro que eu estou deixando enferrujar é responsabilidade minha. E aí quando Jesus fala perdoar 70, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7, Jesus está dizendo do ato contínuo de compreender e entender. Porque, gente, às vezes a gente guarda mágoas tão profundas que nos arrasta para lugares tão difíceis. Presta atenção para vocês verem nos traumas que a gente carrega. Naquilo que a gente às vezes deixa de fazer porque vai ter o outro lá. Vai ter o outro lá. Não vou fazer, não quero isso, não quero estar. Eu começo a me boicotar porque simplesmente eu estou magoada por aquilo que eu não estou compreendendo. E o que Jesus está dizendo para nós? Não busquemos no outro aquilo que ele não tem para nos dar. É crueldade com a gente. Olha aqui o ensinamento que Cristo nos deu. Olha como que ele foi caluniado. Olha como que ele foi recebido em Nazaré. E ele simplesmente se recuou porque ele sabia que naquele momento ele não poderia jogar pérolas aos porcos. Não dava. Nada do que ele fizesse ali, o que ele dissesse, ia retirar essa impressão deles. Por quê? Eram espíritos ainda muito endurecidos no entendimento do despertar. Só que já se passaram muitos anos, mais de 2000 anos, e nós ainda continuamos, infelizmente, endurecidos nesse despertar. A gente ainda faz muita calúnia com o outro. A gente ainda julga muito o outro. E a gente ainda se magoa muito porque o outro não está me satisfazendo naquilo que eu queria. E eu deixo de perdoar, deixo de trazer um relacionamento que me traria conforto e adoeço por causa disso. Aí quando o Chico fala, quando Emmanuel, fala para Chico, não, Chico, não é perdoar 490 vezes, é perdoar 490 vezes a mesma coisa. É 490 vezes isso e isso todos os dias. Porque Jesus está dizendo para nós o tanto que é difícil. E qual é o mal que isso me faz se eu não conseguir ir atrás disso? Se eu não conseguir. Isso aí eu acho que todo mundo já sentiu. Porque nós não estamos dizendo que perdoar é um sentimento. Qual é o mal que me faz quando eu não me perdoo? É horrível. A gente não fica bem, a gente não dorme bem, a gente não acorda bem, a gente não tem saúde mental. Por quê? Porque desequilibra todo o nosso psiquismo, a mágoa, o sentimento de rancor, de raiva, desequilibra tudo. Aí o que começa a acontecer com a gente? A gente começa a ser vítima enquanto a gente é construtor daquilo que a gente mesmo está sentindo. Então, o que nós estamos vendo acontecer hoje no mundo? A gente está vendo as pessoas adoecerem, a gente está vendo um monte de infarto acontecer e os cardiologistas espíritas hoje,
que é inclusive uma matéria muito importante se vocês quiserem buscar para vocês estudarem. Os cardiologistas hoje, os médicos espíritas, cardiologistas, que estão hoje estudando sobre isso, eles já garantem dentro da ciência o quanto que o perdão cura o coração. O quanto que a dilatação dos vasos sanguíneos, o quanto que a oxigenação do cérebro, o quanto que a circulação do corpo melhora quando a gente perdoa. Mas não é esse perdoar clichê, vocês estão entendendo? É esse perdoar de dentro para fora. Tem outra passagem de Chico também interessante demais. Ele tinha um cachorro, ele amava esse cachorro. Chico tinha esse cachorrinho que ele amava, gente. Só que esse cachorro começou a dar muito trabalho. E dava muito trabalho, começou a ficar doente. A irmã de Chico, achando que ia ajudar, matou o cachorro. Ô Chico, o cachorro estava te dando muito trabalho, o cachorro estava sofrendo demais, eu acho que eu tentei resolver seu problema. Chico ficou extremamente magoado com essa irmã. Por que ela fez isso com ele? Matou o cachorro tinha que morrer naturalmente, não tinha problema. Deu lá um remédio pro cachorro, né? Hoje os veterinários chamam de quê? De sacrificar. Mas Chico não deu conta disso. E isso começou a corroer o coração do Chico. E ele não estava dando muito conta desse sentimento. E Emmanuel, né, muito atento aos sentimentos do Chico e a como que isso bloqueia a nossa vida, porque os nossos sentimentos bloqueiam a nossa vida, dependendo da forma como a gente coloca eles. Emmanuel um dia chegou e falou: Chico, você está com um sentimento aí que está atrapalhando o trabalho. Você já parou para pensar que você está precisando resolver as questões com a sua irmã? Aí Emmanuel falou assim: mas o que eu tenho que fazer? Eu estou muito magoado com ela mesmo, ela não devia ter matado meu cachorro. Aí Chico falou assim: faz o seguinte, descobre o que a sua irmã gosta e dá para ela de presente. Aí Chico falou: ela me magoou, eu que tenho que dar ela o presente? Aí Emmanuel falou: Chico, essa receita é de Jesus, não é minha não. Aí ele falou: então se é de Jesus, eu topo. Sondou o que a irmã queria. A irmã queria uma máquina de costurar caríssima. O sonho dela era ter uma máquina de costurar. Que naquela época, Chico teve que parcelar a perder de vista. Mas, como ele era muito obediente, ele seguiu a receita de Jesus. Foi lá, comprou essa máquina de costurar, parcelou de várias vezes e deu de presente para a irmã. Quando essa irmã recebeu esse presente, Emmanuel conta, em uma passagem dele de Chico, né, na biografia de Chico, que a luz que saiu do coração dessa irmã foi tão forte e foi tão grata que limpou a mágoa do Chico. São coisas que a gente não vê com os olhos, entendeu? A gente não vê. A alegria que o Chico sentiu de ver a irmã passando para ele esse sentimento, limpou a mágoa. Mas foi só porque Chico ficou feliz? Não, gente, foi a troca de energia, que é aquilo que a gente precisa fazer nas nossas relações. É isso que faz a gente adoecer. É quando a gente recebe do outro aquilo que é muito ruim para nós. Entendeu? Só que a gente tem que entender que aquele outro está conseguindo nos dar isso. E aí eu tenho uma fórmula, que inclusive é a Haroldo Dutra que nos ensina. Afastemo-nos desse outro. Eu tenho que caminhar com o meu adversário? Tenho. Mas esse outro é meu adversário? Ele está me magoando? Ele tem alguma coisa que eu preciso perdoar a ele? Ou ele só está me passando um sentimento que não está fazendo bem para mim? A gente não tem obrigação de amar sem sentir amor. Não é isso que a gente está aprendendo. Para perdoar, eu preciso sentir amor. A roupa do perdão é um encontro com o amor. Se eu ainda não tenho condição de amar, que eu me afasto disso, porque eu vou adquirir menos dívida. Depois eu volto, na hora que eu estiver mais adequado, mais amadurecido moralmente, eu volto para encontrar de novo com esse sentimento paralisado. Mas eu não tenho que construir com alguém uma mentira. Ou porque eu sou espírita, ou porque eu sou católica, ou porque eu sou evangélica, eu tenho que suportar esse outro. Não é isso. Olha aqui, o que Jesus nos ensinou, ele se afastou das calúnias. Ele não quis que ninguém conseguisse ver a verdade dele. Em momento nenhum ele tentou. Foi isso que deixou os apóstolos nervosos.
Os apóstolos queriam que Jesus combatesse com eles ali a verdade. Jesus falou, não, nesse momento é a única coisa que eles têm para me dar. Vou me afastar. Deixa. Em algum momento a verdade vai aparecer. Mas agora o que eu preciso é me afastar. E é isso que nós precisamos fazer de relações que nos trazem sentimentos a corroer o nosso tesouro. Se nós estamos dizendo que sentimento é o nosso tesouro, a gente precisa sair fora daquilo que está corroendo ele. Eu não posso deixar ele enferrujar, porque eu também não posso transferir esse sentimento para mais ninguém. Joana, que vocês sabem que eu amo, fala assim do perdão. Eu quis copiar porque para não falar que eu estou falando só do meu jeito. Ela fala assim, ó, perdão é dar o direito a cada um de ser como é e concedermos o direito de sermos como estamos. Olha, gente, perdoar a mim primeiro. Deixa eu me conceder o direito de ser como eu sou. Então deixa eu afastar aqui, ó, não estou me suportando Carol, não. Carol só fala de coisas que estão me magoando. E quanto mais eu deixar essa mágoa crescer, mais eu vou ter dívida com Carol. Então, Carol, eu vou me afastar. Porque eu também tenho que me conceder o direito de ser como eu estou. Porque antes de conceder para Carol o direito dela ser como ela é, eu preciso também me conceder o direito que eu sou. Depois, quem sabe, eu consigo retornar para Carol e compreender que ela tem baixa estima, que ela tem alguma dificuldade, que ela precisa se engrandecer em cima de mim. E aí eu fazer como Jesus fez. Depois trazer uma verdade, que não é a verdade que Carol precisa ou a minha, mas é a verdade que habita em mim. Então perdoar significa eu me conciliar com amor. Mas também não é devolver o mal. Não é devolver o mal. É isso que Jesus tanto quer que a gente aprende. Às vezes, caminhar com meu adversário significa aquele relacionamento que ainda me traz muita, muita dor. Muito sentimento enferrujado. É isso que Jesus está querendo dizer. Caminha com seu adversário nesse sentimento. Você tem que desenferrujar esse sentimento. Você tem que tentar achar uma forma de compreender isso aí que você está sentindo. Porque você vai ter que caminhar com ele em algum momento. Reencarnação é momento de construirmos o amor que ainda não foi construído. Não tem outra forma da gente entender. Se eu não estou dando conta de construir esse amor aqui, gente, não tem erro. Vocês vão voltar de novo. Porque estar com alguém nessa vida é ter a oportunidade de poder amá-la. De construir essa empatia, essa simpatia, esse carinho. E ó, vai só aumentando até chegar ali no amor. Então fica fácil perdoar 70 vezes 7. Fica fácil. Quando eu consigo entender que vestir essa roupa significa eu me dar a oportunidade de me relacionar melhor. Agora, se eu ainda não consigo dar conta daquilo ali, que eu entenda também esse direito de eu ser como eu estou. Lembra de uma conversa que nós tivemos a última vez que eu estive aqui? Nós não somos, nós estamos. Hoje eu estou aqui como psicóloga nessa vida, amanhã eu não sei. Mas estando, eu preciso dar o melhor que eu tenho nesse estar. E o que Joana está nos dizendo de dar o direito, que ela fala dessa forma, que perdoar é dar o direito a cada um de ser como ele é, ela está dizendo assim, ó, eu compreendo, eu estou entendendo, mas isso está me magoando. Então, peraí, eu também vou me dar o direito de ser como eu estou. Isso não está sendo bom para mim, peraí, deixa eu me afastar. Depois que eu compreender esse sentimento, que esse sentimento estiver mais organizado em mim, eu posso voltar. Mas só de você já ter feito essa intenção, olha aí nascendo o perdão. Olha a mágoa não se apoderando, o ressentimento não dando flores. Olha o coração se apaziguando. Porque, como eu estava dizendo, que os cardiologistas hoje estão batendo nessa tecla, pensa para vocês verem, quando a gente está magoado com alguém, como é que a gente fica? Quando a gente está com raiva? Pensa quando vocês brigam com o marido ou com a esposa. Gente, ele não tem paz, né? Aqui, quem não é casado, pensa quando está achando que está sendo perseguido
no trabalho, quando está com problemas dentro de casa, com relacionamentos difíceis, a gente não tem paz. Dói lá no fundo da alma. Então, perdoar é um remédio significativo para nós. Mas não perdoar no sentido de religião. Tira isso da cabeça de vocês. Desconstrói isso. Porque a gente, desde pequenininha, a gente escuta isso. Construa para vocês o perdão no sentido de dar além. De dar além, de dar mais, de não pagar com o mesmo mal. Perdoar não significa eu esquecer a falta. De jeito nenhum. Perdoar significa eu não dar na mesma moeda. É eu não aceitar aquele lixo que vem do coração do outro. Mas é eu entender que esse outro só tem esse lixo para me dar. Então eu vou ter que resolver o que eu vou fazer com isso. Ou eu entendo que esse outro está me dando esse lixo e eu pego esse lixo e jogo na lixeira, ou eu me afasto desse outro até eu compreender o que eu preciso fazer. Kênia, mas como é que faz com um filho? Como é que faz? Eu não posso me afastar desse filho. Claro que pode. Se um filho está te desfazendo nesse lugar de maternidade ou de paternidade, se ele está fazendo tudo que você não ensinou, se ele está fazendo com você todos os constrangimentos que você não proporcionou para ele, não existe culpa nessa relação. Você tem consciência de que você foi o melhor pai e a melhor mãe. Mas esse filho está buscando o caminho dele, deixa ele ir. Deixa ele ir. E continua construindo a sua imagem, a sua verdade. Esse filho vai voltar. A gente não pode querer dar conta de tudo, gente. A gente não dá conta de tudo. E outra coisa, a gente não pode querer ter relacionamentos perfeitos. Porque nós não somos perfeitos. Nós somos seres imperfeitos num mundo de imperfeição. Então é muito impossível termos relacionamentos perfeitos. Vamos ainda machucar muita gente. Vamos ser machucados o tempo inteiro. Vamos cometer faltas. E vamos cobrar muito e sermos cobrados. Mas é nós que temos que entender aqui o que Joana está nos dizendo. O direito de querer e poder ser. E aí que vem um grande ensinamento da doutrina. Como nós não somos, mas estamos, a gente se dá o direito também de evoluir. O corpo da doutrina espírita traz para nós isso. Evolução, transformar. Processo de transformar. Então, tudo que me traz, tudo que o universo está me trazendo, que a espiritualidade está me favorecendo como forma de ensinamento, eu tenho que trazer para mim como forma de me transformar. E relacionamento é aquilo que precisamos para a nossa transformação, não tem como correr. Mas é impressionante como é ele que nos adoece. A mágoa que eu guardo daquele que me feriu, eu carrego ela. Se eu não me vigiar, eu carrego ela por várias e várias vidas. Às vezes, eu tenho um filho, ou eu tenho um pai, né, uma pessoa muito próxima, que deveria haver muito amor, né, que eu não consigo amar. Eu escuto muito isso no meu consultório. Mas eu não consigo amar. Kênia, pelo amor de Deus, aquela criança tem uma coisa que me incomoda lá no útero. Quem dera que eu pudesse fazer, né? Assim, eu vou te explicar por quê. É isso, isso, isso. Tem pessoas que não estão prontas para ouvir. E não somos nós que temos que construir essa verdade para ninguém, gente. A gente tem que deixar o tempo de cada um. Mas o que está acontecendo com essa mãe ou com esse pai que não consegue amar aquele fruto dele? Porque ainda tem uma mágoa lá do passado agarrada nele. Não consegue. Olha para aquela criança, vê aquele rostinho e sente aquele negócio, né? Ô Kênia, o que você falaria para mim sobre as depressões pós-parto? O que vocês acham? Claro que nem todas as histórias são as mesmas, né? Cada um com aquilo que é seu, da sua história. Mas vamos imaginar a depressão pós-parto, gente? Uma mãe que acaba de ter um filho, sofrimento dela ali, a angústia dela, com aquela criança, né? Então, olha para vocês verem o poder que é o perdão. Ele nos transforma
de uma forma que a gente não tem noção, porque a gente não consegue ver. Ele nos dá a sensação de começar de novo, de sentir de novo, de pegar aquele tesouro que é o meu sentimento, e não vamos pensar que meu sentimento vai mudar porque eu vou para o plano espiritual, não. Eu saio daqui igualzinha e chego lá igualzinha. Depois eu vou despertando minha consciência e vou morrendo de vergonha. Mas, da mesma forma que eu saio, eu chego. Então, eu carrego, através do meu espírito, sentimentos que eu guardo. Eu falo muito com meus adolescentes lá no consultório, para eles entenderem, que é como se fosse assim, um cérebro virtual. Nesse cérebro virtual, eu guardo todos os meus sentimentos, os meus pensamentos. E aí, desses sentimentos, desses pensamentos, que estão aqui nesse cérebro virtual, vai saindo um fiozinho de prata que vai ligando o cérebro físico. E é através do que sai daqui, que aqui acontece, que vai para o corpo. Esse cérebro virtual é a minha caixinha de sentimento que eu levo. Eu chego com ela lá. Porque meu cérebro físico, ele fica aqui na Terra. Ele é comido. Mas o meu virtual vai comigo. A caixinha de sentimento vai comigo. E se eu tenho um sentimento totalmente enferrujado, se eu tenho sentimentos de coisas que eu vou guardando e eu não sei, porque é aí que vem a dádiva do esquecimento, olha como é que Deus é bom para nós. Porque eu esqueço o que Cristiano me fez. Porque você imagina, eu já não estou dando conta de Cristiano, você imagina se eu lembrasse de Cristiano? Aí que eu não ia dar conta mesmo. Então, quando Deus me dá a dádiva do esquecimento, Ele me tira aquele véu de eu saber uma verdade que já passou, para eu construir uma nova história com Cristiano. Mas o meu sentimento está ali, guardadinho no meu inconsciente, no meu perispírito. E é aí que eu preciso ter muitos desafios e conhecimento espiritual. É aí que eu tenho que buscar esse encontro espiritual comigo, ao longo das minhas verdades, para eu conseguir desenferrujar esse sentimento, que é um dos meus maiores tesouros. E como a gente é magoado toda hora. E como a gente magoa sem saber. Então a gente não tem controle disso. Por quê? Porque perdão é relacionar-se. Não tem como a gente casar uma coisa com a outra. E não tem como eu me magoar sozinho. Então, se eu não caso essas relações com a minha vida futura, com a minha eternidade, com o meu pensamento de que, peraí, hoje eu estou aqui, o meu tempo é este, eu tenho que buscar, nesse tempo que eu tenho, que eu não sei quanto que é, se é 50 anos, se é 30 anos, se é 20 anos, eu tenho um tempo para eu me organizar com esse tesouro, para eu trabalhar minha evolução, meu processo de aprendizado aqui. Eu tenho então que aprender o quê? Mais o quê que eu tenho que aprender? Gente, nós temos pouco tempo e muitos relacionamentos. Observa essa frase. Temos pouco tempo e muitos relacionamentos. E é nesses relacionamentos que a gente vai construir essa espiritualidade, esse desenvolvimento na nossa espiritualidade, que vai nos levar para lugares muito maiores do que esse. Se a gente for pensar na pluralidade dos mundos, estar aqui hoje é uma dádiva, mas tem muitos lugares melhores para a gente estar. Então vamos querer alcançar isso aí. E vamos querer buscar esses benefícios que um equilíbrio psíquico nos traz no nosso corpo físico. Porque esse cérebro virtual, ele só vai mandar coisas boas para o cérebro físico se eu realmente construir o que é melhor aqui. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então mudar meus pensamentos, mudar a forma como eu organizo, a forma de vida que eu quero, as minhas relações. Muitas pessoas falam assim, fiz 40 anos e agora eu não aceito mais nada de ninguém, só faço o que eu quero. Mas peraí, demorei 40 anos para eu entender isso? Como assim? Eu preciso ir mudando a forma como eu lido com a minha vida, com as minhas questões, porque às vezes a gente não percebe, mas a gente vive muito robotizado, né? Muito para o ter, muito para o ser que as pessoas esperam. Não para o ser que eu quero ser, mas para o ser que as pessoas esperam. Então você tem que ser bem-sucedida, você tem que estar sempre magra, você tem que estar sempre fitness, você tem que estar levando uma vida saudável, você tem que ter boas relações. Nossa, a gente tem tanta coisa para fazer.
E às vezes a gente fica cansado até de fazer. Então, gente, não é isso que vai nos trazer nada de bom. O que vai nos trazer bom é aquilo que eu construo de bom para mim. Cada um tem sua verdade. A receita é individual. O caminho é o mesmo. É o mesmo. Cada um vai fazer a forma que quiser, andar da forma que quiser no caminho, mas o caminho é o mesmo. Está lá, ó, lá na frente, Deus nos esperando. Jesus como nosso guia. Esse é o caminho, não tem outro. É o caminho de nos transformarmos, de nos melhorarmos, de quem sabe, com muito esforço, evoluirmos. Não estarmos mais nessa condição de imperfeitos, mas buscar todos os dias os nossos desafios de sentimentos enferrujados, de hábitos, de heranças de pensar, como temos herança de pensar, meu Deus. Às vezes a gente está pensando sem nem saber porque que a gente pensa, mas a gente traz isso de várias reencarnações. A gente só muda o estilo, a gente só muda a forma tecnológica, mas a herança do pensar nos coloca no mesmo lugar ali, ó, de não conseguirmos evoluir. Então está na hora da gente despertar isso. E está na hora mais ainda da gente compreender que temos como fazer isso. Trabalhar a nossa espiritualidade. E, gente, trabalhar a espiritualidade não é ficar agarrado em leituras. Vou saber todos os livros agora da doutrina. Vou querer tudo que eu puder. Não é isso. Trabalhar a espiritualidade é mudança de comportamento. É muito mais simples do que a gente às vezes complica. Trabalhar a espiritualidade é entender que eu não preciso mais de certos comportamentos materialistas demais. É entender que isso aqui já me ajuda, já me descansa, já me conforta. É mudar ritmos que me consomem, o espírito e o pensamento. Nós somos seres inteligentes. A gente não pode boicotar essa inteligência. É através da inteligência que nos formamos. A inteligência é maior que a Deus. É só buscar esse caminho de entender a roupa que a gente quer vestir. E entender mais ainda, né? Qual é a verdade que a gente quer viver. Porque temos pouco tempo e muitos relacionamentos. E aí, como estamos, né? Diante desses relacionamentos. Acho que na individualidade, igual eu falei aqui no início, dentro da individualidade de cada um aqui, dentro do pensamento, eu convido vocês a se perguntarem como estou no meu relacionamento, como estou com as pessoas que eu estou relacionando. Realmente eu sou o que eu gostaria de ser? Realmente eu estou conseguindo estar e me conceder esse direito de estar da forma que eu gostaria? Ou eu estou vivendo de uma forma mais ilusória, sem muita verdade, seguindo a multidão, nas redes sociais? Eu tenho tanta dó, essa palavra é um pouco ruim, mas vou usar ela, eu também não sou anjo. Quando eu vejo nas redes sociais pessoas ali com um protótipo de felicidade material, eu fico com tanta tristeza para aquela pessoa, porque ela está perdendo tanto tempo em dizer que felicidade é só aquilo ali, né? A gente tem que tomar cuidado com essas redes sociais, viu, gente? Porque às vezes é aquilo ali que me constrange, que me magoa. Tipo, nossa, olha aqui, fulano todo dia tá num lugar, todo dia tá numa festa, todo dia tá numa viagem, todo dia tá postando, e eu trabalho, não tenho nem tempo. Ai, nossa, como é que fulana tá bonita, só tem isso aqui, e eu não consigo um tempo para poder fazer uma escovinha no meu cabelo. A gente começa a se comparar de uma forma tão cruel, que começa a ser para nós uma coisa fadigante. E eu começo a não me perdoar, porque nós não falamos, né, sobre esse auto-perdão, e ele primeiro começa conosco. Eu começo a não me perdoar por ter essa vida miserável que eu tenho. Porque fulana é igual eu. Tá ali e olha só como é que ela tá. Gente, nós precisamos entender que isso aí é uma mentira. Que cada um constrói da forma que quiser. E lembre-se sempre de Jesus aqui nos ensinando, cada um dá o que tem. E tá tudo bem. Eu também não posso querer que o outro caminhe o mesmo caminho que eu. O caminho é o mesmo, mas cada um vai fazer ele do jeito que dá conta. Então vamos tomar cuidado também com certas ilusões e certos sentimentos que a gente vai trazendo para nós, que vai nos afastando desse espiritual.
que vai nos afastando dessa construção espiritual que é o que se propõe todos os dias. Então, construir a espiritualidade não significa eu construir para mim uma santidade. Eu não posso mentir, eu não posso pecar, eu tenho que sempre compreender, entender, além de tudo. Não, eu tenho que amar a Deus acima de tudo. E ao próximo, como a mim mesma. Esse é o maior mandamento. E amar a Deus acima de tudo significa eu entender que tem um Deus que está por mim, que é justo, amoroso, perfeito. É isso que eu preciso entender. Então, meus medos eu preciso levar para Ele. E compreender como que eu estou diante desses meus medos e qual é a minha responsabilidade diante das minhas doenças. Diante daquilo que eu construo para mim. Mas amar a Deus sobre todas as coisas é a primeira lei. O resto é só o caminho que cada um quer seguir. E cada um vai seguir o caminho que precisa seguir. Só que é fato, quanto maior despertar da consciência, maior esse encontro consigo mesmo. Maior a reforma íntima. E aí perdoar, que significa encontrar com amor, fica sendo uma coisa simples e fácil e leve, né, do dia a dia. Ok? Que Jesus possa nos conceder essa dádiva de todos os dias, 70 vezes 7, a gente conseguir entender o outro e as faltas daquele outro que nos invade. Que a gente possa realmente pedir a espiritualidade, todos nós temos a espiritualidade que nos guia, que está conosco, que nos protege, que nos acompanha, ninguém está sozinho. Todos nós temos um anjo protetor, todos nós temos a equipe, todos nós temos o guardião do lar, não esqueçam disso. Todos nós temos. Então, que eles possam estar em sintonia conosco nos nossos medos, nas nossas fragilidades, naquele dia difícil, naquela hora difícil, para que a gente possa entender a real necessidade de continuarmos caminhando nesse tempo difícil, que é esse encontro todo que nós precisamos de ter com essa espiritualidade. Porque senão qual é o sentido de estarmos aqui sofrendo tantas lamúrias, tantas provas, tantas dificuldades, se não for para crescer e evoluir? Né? Que possamos então deixar a espiritualidade invadir nossa casa, que possamos abrir as portas para o Evangelho do Lar, que possamos abrir as portas para o caminho de encontro dessa espiritualidade, para a evangelização dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos amigos, dentro da nossa casa, porque a gente não vai para a casa de ninguém para evangelizar ninguém, mas dentro da nossa casa a gente pode fazer isso com as nossas ações e com os nossos pensamentos, mas vamos permitir que a espiritualidade também nos ajude, porque sem a nossa permissão eles também não conseguem nos invadir. Então, que Jesus possa estar conosco hoje e sempre, nessa abençoada hora, sabendo que todo mundo está aqui porque precisa estar e pedindo a Deus e a nossa Mãe Maria que nos acompanhe hoje e sempre, nesse caminho de luz que nos propomos. Que assim seja.